Espaço Acadêmico, Podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você esteja prestigiando esse nosso trabalho, o nosso espaço acadêmico, o nosso Podtalk, espero que você tenha a oportunidade de poder aproveitar os conteúdos que serão discutidos nesses debates importantes sobre a academia, os debates importantes sobre o ensino superior. E hoje, nessa nossa primeira etapa do projeto, nessa primeira edição do nosso Podtalk, nós vamos discutir, aliás, numa sequência de produções, nós vamos discutir as narrativas da pandemia. Então, as experiências vivenciadas durante o período da pandemia do Covid-19. Então, nós estamos no ano de 2023 e, basicamente, estamos há 3 anos, nessa situação que muito assusta ainda a comunidade mundial. E, principalmente, nós que fazemos parte do meio acadêmico, temos sempre uma atenção muito voltada sob o ponto de vista de ciência, sob o ponto de vista de como que essa doença afetou e afeta a sociedade e o que ela nos deixa de ensinamentos. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu grande amigo, professor Antônio Lúcio Rodrigues Assis. Muito obrigado pela sua presença, professor. Olá, professor Wagner. Olá, quem está nos acompanhando aí nesse podcast. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, professor Antônio Lúcio Rodrigues Assis é mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP 2005. Atua com educação popular, comunicação corporativa e produção de conteúdo para a TV Web. Estudou a participação da sociedade na TV Comunitária de São Paulo. É documentarista e tem uma produtora de vídeo, onde realizou documentários e filmes institucionais para os movimentos sociais. Além disso, trabalhou durante muito tempo com projetos de educação à distância e é professor universitário já há 23 anos, período em que foi docente nas Universidades Cruzeiro do Sul, Universidade de Mogi das Cruzes e também na Oswaldo Cruz e Universidade Cidade de São Paulo. Professor, então para início de conversa, vamos aqui com uma rápida informação. Olha, em 11 de março de 2020, uma notícia muda os rumos da história global. E isso esteve presente na grande maioria dos jornais que nós temos contato. Então, a palavra que assusta o mundo, a pandemia de coronavírus, o OMS declara pandemia, em 15 dias o país pode ter 4.000 casos. Então, isso aí eram informações iniciais. E aqui, bem no cantinho, nós vamos encontrar que o MEC se prepara para suspender as aulas por causa do coronavírus. Bom, isso já é história passada, não é verdade? Já vivenciamos isso. Então a pergunta inicial que eu quero aqui trazer para você é se você se lembra exatamente o dia que você recebeu essa notícia e qual que foi o impacto, como que você recebeu essa informação enquanto professor universitário. Poxa, professor Wagner, eu me lembro, sim, esse recurso que você traz aqui, com as manchetes da época, ele até provoca assim, uma emoção na gente, porque a gente não tinha noção da gravidade da situação, mas a gente percebia que as coisas iam ficar bem sérias, A gente percebia que não era uma situação que nós já tínhamos vivido com outras, pequenas situações de contaminação, de vírus, não seria uma onda de gripe, e seria alguma coisa bastante grave, A gente já estava acompanhando o que estava ocorrendo na China e estávamos preocupados. E quando vem essa notícia, a gente estava bem assustado. Eu me lembro bem dessa época, dos dias, dessa semana em que a coisa foi caminhando para a suspensão das aulas. Eu me lembro dessa última semana, que já havia, essas notícias já estavam chegando, já havia um sinal de que vinha uma situação difícil pela frente. Nesse momento, você estava com as suas aulas normais, não estava tudo correndo tranquilamente em sala de aula, mas os alunos estavam atentos a esses acontecimentos
na esfera mundial, em especial esse momento que nós temos o decreto da pandemia. Como foi a manifestação dos alunos nessa primeira etapa? Eles tiveram alguma manifestação diferente? Alguém entrou em contato questionando qual que seria o procedimento adotado pela universidade ou ainda não era uma coisa evidente ou presente no universo dos nossos estudantes? Bom, eu me lembro que na nossa última semana da presencialidade, a gente comentava, né, as notícias, já estavam chegando entre os alunos, os professores também traziam para a sala de aula, porque o nosso curso, né, dialoga muito com o que está com as notícias, né? Então isso já estava chegando para nós todos, né? Mas ainda assim foi uma ruptura muito violenta, muito intensa, né? De modo que mesmo, né, estando falando que a situação estava se agravando, que alguma situação mais drástica ia ser instalada, mesmo tendo esses diálogos, isso não foi o suficiente, né, para fazer uma condução tranquila do processo. A gente percebeu que na sexta-feira, né, às vésperas de decretar o isolamento social, a gente foi surpreendido com a informação. Olha, a partir da semana que vem, nós não vamos ter aula presencial, nós vamos para uma outra situação de isolamento social. E os alunos ficaram realmente também perdidos, os professores, mas os alunos também ficaram dependentes de informação. A gente teve que rapidamente se mobilizar para passar a informação, para fazer com que eles compreendessem que a gente tinha que romper com a situação das aulas presenciais, mas que nós não iríamos abandonar, né, a gente ia construir uma situação de continuidade, né, do curso, do diálogo dos professores, mas aí sim remotamente, né? Então foi uma demanda muito grande, eu me lembro, para suprir de informação, de orientação para os alunos, para os nossos colegas docentes. Foi realmente um final de semana que a gente não gosta nem de lembrar, né? Perfeito. E nesse primeiro momento, talvez uma coisa interessante para trazermos aqui para o nosso PodTalk como é que foi essa notícia? Quem que deu essa notícia? Foi a reitoria da universidade que você leciona? Ou você teve ali a iniciativa enquanto coordenador, que eu sei que você é coordenador do curso de jornalismo, então foi uma iniciativa sua. Como é que foi esse processo, né, da suspensão das aulas? Como que foi essa orientação inicial? Essa determinação veio da reitoria, né? Nós estávamos vendo a situação, mas estávamos aguardando a determinação da reitoria, que veio amparada por uma determinação do MEC, né? O MEC determinou e a reitoria seguiu e nos informou. Então a gente, a partir daí, começou a mobilização para orientar os primeiros passos, né, o que iríamos fazer dali em diante. Bom, como nós vemos aqui, a população global ela sentiu rapidamente os efeitos da doença. Isso aconteceu na saúde, aconteceu na economia, aconteceu na cultura e aconteceu também na educação. No momento que chegou, né, no ensino superior, você percebeu essa necessidade do afastamento, né? Talvez, assim como outros professores, havia todo um ar de incerteza. Você imaginava que ia ser uma coisa tão longa, né? Um período tão longo? De jeito nenhum. A gente imaginava que seria uma atitude de 15 dias. Era essa a ideia. Porque a gente tinha informação de que o vírus tinha um período, né, de incubação de uma semana ou 10 dias. Então, que a estratégia de fazer o isolamento por 2 semanas poderia interromper o ciclo e a pandemia, né? Mas nós não tínhamos a menor ideia de que isso fosse passar talvez 3 semanas, 1 mês. Seria mais ou menos esse horizonte que a gente projetava naqueles dias do início da pandemia, né? Do início do isolamento. Era isso, alguma coisa em torno de no máximo 1 mês. A previsão de 1 mês se tornou
Nossa, 2 anos. 2 anos. 2 anos de afastamento, 2 anos de ensino remoto, sim. 2 anos. E a gente ficava, né? A cada mês que passava, foi difícil assimilar que era preciso ter um projeto de médio prazo. Foi difícil demais, porque era assim, semana a semana, mês a mês, achando que logo já iria mudar. Depois, acho que de uns 6 meses, aí as coisas já ficaram diferentes, né? Professor, qual foi o momento que você sentiu que a pandemia realmente te afetou? Eu acho que o segundo semestre, né? Quando passou o primeiro semestre, nós percebemos que as coisas estavam ainda em processo de agravamento, aumento de mortes, aumento de casos, né? Ou seja, não ficou naquelas 4.000 mortes que os noticiários Não ficou. evidenciavam no início. Não ficou. Nós chegamos a ter 4.000 mortes por dia no Brasil, né? Foi o período mais terrível, foi quando nós chegamos nesses números, né? Então, no final do primeiro semestre, foi quando eu acho que a situação foi a situação mais difícil, porque nós terminamos o semestre querendo que no semestre seguinte fosse diferente, mas nós estávamos com uma realidade mostrando que não seria diferente para pior, e a gente acreditava que a gente não tinha mais fôlego. Eu imaginava que já não tinha mais energia para continuar, porque depois de um semestre no isolamento, a gente percebe que tem muitas fragilidades ainda, tem dificuldade de adaptação, né? Então eu fui sempre um profissional que tive facilidade com tecnologias, sempre gostei de lidar com as tecnologias, sempre fui amigo das tecnologias, vamos assim dizer, né? Nunca briguei, sempre me interessei, gostei de usar as tecnologias. Mas depois de 6 meses, eu percebi que ainda era muito pouco o domínio que tinha sobre as tecnologias na área da educação, do ensino, o desejo de controlar um processo educativo estava trazendo uma série de frustrações, né? Porque não dava para ser como a gente gostaria que fosse, né? Então, depois de 6 meses, né, foi um resultado difícil e foi muito, muito difícil recomeçar o semestre. Eu me lembro daquele agosto, foi muito angustiante, muito contrariado, né? De que, como assim, continuar isolado? Foi um período realmente de isolamento. Eu sei que você tem uma família composta por 4 pessoas, né? Você, sua esposa e suas 2 filhas. Sim. Como é que foi esse período de isolamento? Foi realmente sem sair de casa, saindo de casa somente para o essencial? Como é que foi esse processo? Todo mundo trancadíssimo em casa, trancadíssimo. Nada de sair, somente uma pessoa saía para as compras do mês, com um protocolo de cuidados, máscara, álcool, gel, para entrar, sapato para o lado de fora de casa, direto para o banheiro, tomar banho assim que voltava do mercado. Toda a compra do mercado passava por um processo de esterilização com álcool, as caixas, todos os mantimentos, tudo. Então a gente levou muito a sério esse processo de isolamento. As minhas filhas uma delas ficou trabalhando remotamente, a outra ficou parada, ela estava estudando, parou os estudos, ela continuou remotamente também, e eu trabalhando remotamente no ensino superior. Mas foi realmente bem rigoroso, nós levamos muito a sério, porque ficamos bem assustados, né? Essa prática que nós estamos falando aqui das aulas remotas foram chamadas, na ocasião, de ensino remoto síncrono emergencial. E essa prática fez com que os professores, né, trabalhassem em home office, então desenvolvessem suas atividades em home office, dividindo espaço com vários outros profissionais, né? Então, na sua casa, por exemplo, houve a continuidade dos trabalhos da produtora, pelo que eu entendi. As suas filhas continuaram estudando, continuaram trabalhando.
A minha pergunta, ela vai bastante enquanto você já iniciou. Você já tem um trabalho inicial, né, na educação à distância, desenvolveu projetos voltados à educação à distância. Mas para trabalhar com o ERC, trabalhar com o ensino remoto síncrono emergencial, você teve que adaptar a sua casa, né, para a sala de aula. Ou seja, a sala de aula ela ficou montadinha ali no seu ambiente de descanso, no seu ambiente de lazer. Como é que foi essa adaptação? Ela foi tranquila ou foi uma situação que foi um pouquinho complicada no primeiro momento, professor? Olha, eu tive uma sorte porque na minha casa tinha uma estrutura recuada da área de convivência de toda a família, né? Uma pequena edícula que se transformou no meu escritório de trabalho e na minha sala de aula, né? Eu tive que fazer uma certa arrumação, eu tive que esticar um tecido verde para recortar o fundo e eu demarquei uma linha na sala onde a câmera alcança, então todas as bagunças da sala ficaram atrás da câmera, né? Então foi bem assim mesmo, né? Eu tive que projetar ali um espaço e tudo que não era apropriado ficar no alcance da câmera foi para trás da câmera e virou caos atrás da câmera, e a partir dali eu tinha um ambiente apropriado para poder trabalhar, para poder dar aula, né? E eu tinha outros projetos também na área de educação popular. E então eu toquei esses outros projetos paralelamente também durante o dia e à noite, de manhã, lecionando. Então, foi mais ou menos isso. Teve um processo de adaptação, sim, né? Uma certa infraestrutura. Não foi tão complicado, que era uma infraestrutura que eu já dominava, como você disse. Já no final de 2018, um ano antes, eu já tinha implementado um curso importante de formação de radiocomunicadores populares na modalidade à distância. Então, foram 72 videoaulas e tal. Então, já tinha implantado um projeto dessa natureza que isso daí trouxe, né, uma aproximação com a tecnologia, com as técnicas, bem importante. Então, não foi tão difícil adaptar. Foi difícil mesmo conviver com toda essa situação, né? E como que você observou a relação com os alunos nesse período? Eles aceitaram bem as aulas remotas? No primeiro momento houve relutância? O que você se lembra deste período, né, que você gostaria de deixar registrado aqui no nosso... Olha, no primeiro momento, eu me lembro que os alunos não queriam, né? No primeiro momento, eu digo, no primeiro mês, né? A primeira semana tudo bem, remoto e tal. Mas quando percebeu-se que as coisas iam continuar por um tempo, eu me lembro que eles não estavam querendo, né? Eles queriam, eles realizaram uma certa pressão para esse retorno, né? Era impossível pensar numa volta à presencialidade, mas eu me lembro disso, que existia essa demanda, sim. Eu acho que tem uma situação em torno que muitos alunos nossos viveram, né? Porque eles não estavam preparados para uma situação como essa, né? Para assistir aulas remotamente, síncronas, né? Então, nós tínhamos muitos casos dos alunos terem poucos equipamentos em casa, mais de um aluno tendo que estudar no mesmo horário, né? Então, alguns alunos não tinham esse recurso. Então a situação para os alunos não estava nada fácil nesse período, não, né? Alguns acabaram assistindo as aulas depois gravadas, né? E isso tudo impactava muito na dinâmica da aula. Nós, como professor, como coordenador, a gente percebia que a presença do aluno já não era tão assídua. A gente percebia que alguns alunos assistiam depois as aulas, outros perdiam as aulas. E isso preocupa demais o professor, isso deixa a situação muito vulnerável. O professor fica muito instável quando percebe que o processo tem tantas fragilidades, né? E o desejo de corrigir a fragilidade. Então,
você abria muitas demandas para tentar resolver, né? E isso é um processo de desgaste emocional muito grande, né? Porque nada tá bom. Você faz isso, faz aquilo, muda a estratégia e nada tá bom, continua ainda te desafiando, né? Bom, vamos falar um pouquinho então de estratégias, né? Você falou que foi uma ação desafiadora, muitos professores na ocasião reclamavam de uma baixa participação dos alunos, então uma frequência até expressiva em alguns momentos, mas com câmera fechada, né, com microfones fechados. Na sua prática educativa, né, então pensando do seu ponto de vista pedagógico, você mudou as suas metodologias de ensino, você criou coisas novas. O que você se lembra desse momento? O que você fez para poder chamar a atenção do aluno? Ou você simplesmente fez uma adaptação da sala de aula para as tecnologias da informação e da comunicação? Bom, a gente saiu em busca de novos recursos, né? Eu me lembro que a gente pesquisou muito, né? Eu acho que também me recordo que a universidade ofereceu espaços, né, de formação, né? Trouxe ferramentas novas e trouxe treinamento também para os professores, eu me recordo disso. Então, foi um processo que a gente teve que um pouco adaptar o que a gente sabia, o que a gente precisava trabalhar com eles e trazer também novas metodologias, novas dinâmicas. Então, um processo meio de trazer estratégias de game para a sala de aula, né? Etapas de aprendizado pontuadas com games, com jogos, algumas dinâmicas que promoviam mais a participação do aluno, né, de fazer relatos, né, então ouvir relatos, né, em sala de aula a partir do conteúdo trabalhado. Então a gente foi tentando trazer essas ferramentas novas que pudessem estimular mais o aluno a participar, a estar com a gente. No final, não sei se a gente já pode falar um pouco de um processo mais maduro, professor, mas eu acho que no final a gente teve muitas boas notícias, né, em relação ao que a gente conseguiu compartilhar com os alunos de conhecimento, de experiências. Eles aprenderam muita coisa, foi rico esse processo também. Os indicadores que nós tivemos no primeiro ano, em 2020, os trabalhos finais do ano, o trabalho de conclusão de curso, os projetos interdisciplinares aconteceram, né? Aconteceram de forma interessante. Então, eu diria que o sofrimento valeu a pena. Então você pode afirmar que houve uma reinvenção do professor Antônio Lúcio. Totalmente. Um professor que passou a ser incansável, né, insaciável em buscar novas estratégias. Hoje, né, na presencialidade, eu não consegui largar essa prática que eu adotei na pandemia. Perfeito. Então, assim, toda aula para mim é uma aula nova, toda aula para mim precisa ser bem preparada, coisa que antes existia sim uma preocupação, né, um zelo pelo conteúdo, mas não existia aquela preocupação de que, peraí, como vai ser hoje essa aula? Não. A gente tinha um domínio do conteúdo e tal, e as coisas iam mais ou menos, a gente achava que estava tudo bem. Agora não, né? Cada aula é um cuidado, uma preparação, planejamento, né? Uma atenção pelo andamento das coisas, a participação. Eu acho que nós melhoramos muito nossas estratégias depois da pandemia. Agora é uma coisa interessante, né? Já comentei aqui com os telespectadores, com os ouvintes aqui do nosso PodTalk, que você já tinha uma prática com as atividades do ensino à distância. Os alunos, por sua vez, tinham muito preconceito sobre o ensino remoto, o ensino à distância, necessariamente, nesse caso, o ensino à distância, não o ensino remoto, que foi a prática adotada como uma situação emergencial. Como que você observa esse momento de transição? Porque hoje nós já observamos cursos que são 100% EAD
após o período da pandemia, ampliando o número de alunos matriculados, em detrimento de uma queda, digamos que expressiva das matrículas nos cursos presenciais. Você acredita que isso realmente é fruto da experiência ou ainda existe uma confusão entre ensino à distância e ensino remoto? Olha, professor Wagner, eu acho que a gente ainda tem que aprender muito ainda assim, né? A gente ainda precisa avançar muito. As tecnologias na área do ensino, elas podem ser muito úteis, elas podem promover situações muito ricas de aprendizado, né? Mas a experiência vivenciada, né, compartilhada num espaço presente, num ambiente presente, ela também tem um significado muito grande para nós todos, né? Para nossa sociedade, para nossa vida. Então, são coisas diferentes, né? Um ensino presencial, um ensino que utiliza ferramentas tecnológicas para enriquecer, para fortalecer o presencial. E existem também bons projetos totalmente à distância, né? E como também existem alguns que não são tão bons, né? Que são muito precários. Eu acho que é preciso dominar bem o que está fazendo à distância e investir. As instituições precisam investir no ensino à distância, é preciso demandar recursos humanos, recursos tecnológicos, porque funciona. A tecnologia pode ser uma grande aliada de verdade, construir bons projetos, mas é preciso ter bons investimentos, porque às vezes a gente percebe que tem projeto que distorce as possibilidades, né? Distorce as condições que as tecnologias oferecem e acabam trazendo projetos falhos, projetos precários, né? Professor, preciso só fazer aqui um adendo, né? Acabei de falar sobre ensino à distância e ensino remoto e, por vezes, a audiência pode compreender que é a mesma coisa. Então, quando nós pensamos em ensino remoto, é o ensino síncrono, no caso, nós temos a presença do professor ao vivo, diante dos alunos, diante do seu público de interesse. E quando nós pensamos no ensino assíncrono, né, que é uma prática muito comum no ensino à distância, nós vamos encontrar as aulas gravadas, então sistemas de apostilas já registrados, todos na plataforma de utilização desse aluno. Então, esse registro eu acho que é importante para nós podermos finalizar aqui nossa conversa, encaminhar para o fim da nossa conversa. Então, para chegar nesse fim, professor, a pergunta: a pandemia te trouxe algum medo? Te trouxe alguma angústia? Bom, bom, sim, né? Eu acho que nesse que eu disse para você, né? No segundo semestre, quando nós tivemos que retomar um novo semestre já com esse ensino remoto, eu acho que nós passamos a vivenciar uma situação, né, de um sofrimento bem intenso, né, porque uma vontade de que as coisas fossem diferentes, uma situação grave da pandemia, né, inviabilizando um retorno à presencialidade e o desafio de enfrentar, né, com um ensino de qualidade, com um processo de aprendizado o mais rico possível, um processo que trate bem dos alunos também. Então, a gente sofria, né, do nosso lado e também sofria percebendo as dificuldades dos nossos alunos. E isso foi meio que se sobrepondo, né, essa situação. Então, eu me lembro muito, assim, eu pensava comigo, falei assim, poxa, mais um semestre eu não aguento. Tipo assim, de achar que não aguentaria mesmo mais um semestre. E
Então, encerra o segundo semestre e começa o terceiro semestre remoto. E você, não, mas isso é impossível. Eu não dou conta, não aguento. E começava, então foi uma situação de, sem solucionar as tensões, as angústias, o sofrimento, o desconforto, mesmo sem ter respostas a tudo isso, você tinha o desafio de retomar um novo semestre. Isso aconteceu por 3 vezes, né? Foi o segundo semestre de 2020, foi o primeiro semestre de 21 e o segundo semestre de 21. Perfeito. Certo? Então isso foi gerando um certo acúmulo, né? Uma certa somatização aí de sentimentos tristes, né? Sofridos, que eu particularmente não sei, né? Avaliar o que isso resolve, né? Como isso se resolve. Eu sei que foi muito bom depois retomar a presencialidade, sentir que as coisas não vão ser como eram antes, né? Não seriam como antes. Já chegamos no novo normal que tanto se falou naquela época. Tanto né? se falou. O novo normal. O que é o novo normal para você? Pois é, o novo normal é aproveitar muito de todas as oportunidades, todas, né? O processo de ensino presencial, ele é muito rico, cheio de oportunidades e agora a gente não quer mais desperdiçar nem um minuto, nem um momento, né? Então, a gente fica buscando momentos que a gente pode oferecer de aprendizado, momentos mais ricos, momentos transformadores para os alunos, tudo tem que ser bem experienciado, tudo tem que ser bem vivido. Eu acho que esse para mim, esse é o novo normal, né? Eu consigo, né, ficar bem assim, procurando entregar o melhor para o aluno, entregar o melhor em termos de experiências, cobrar dos alunos também, né? Eu acho que é isso. E Bem, professor. vamos em frente, um dia após outro, né? Vamos em frente. Muito bem. E por fim, o que a pandemia deixa de legado? Quais são as perspectivas de futuro? O que acontece daqui para frente no mundo educacional? Bom, eu acho que ela deixa a gente mais forte, né? Um legado de nos fortalecer, é verdade, porque passamos por tudo isso e passamos também lutando, né? Passamos também respondendo aos momentos. Então, nós em nenhum momento tivemos por que cruzar os braços, o porquê parar o que estávamos fazendo. Nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo o melhor. Então isso foi bem importante e nos traz essa força agora, né? Então eu acho que o legado é que nós somos fortes, né? Finalmente a gente está num processo cada vez melhor em termos de controle da situação da pandemia, né? A pandemia já está ficando no passado de fato, né? E somos mais fortes, eu acho que eu me sinto assim. Muito bem. Quero agradecer imensamente sua presença, professor Antônio. Eu que agradeço, adorei o bate-papo, a conversa. Estou sempre à disposição, quando você quiser, pode me chamar. Que honra poder recebê-lo aqui no nosso programa, né, no nosso PodTalk. Com certeza contribuiu muito e sempre contribuirá muito nas nossas discussões acadêmicas e nesse registro tão importante que são as narrativas, né, as vivências da pandemia. Isso precisa ser registrado, né? Então nossas memórias precisam ser registradas. E nesse momento eu também quero aqui agradecer, quero mandar um abraço à professora doutora Maria Conceição Passege. Então um grande abraço, professora Maria Conceição. Também quero agradecer à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo, a Unicid, pelo apoio nesse projeto. E também agradecer à FAPESP, que tanto apoia a ciência no Brasil. Então, nesse momento, eu quero me despedir de você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, você que participa do nosso espaço acadêmico, nosso PodTalk, onde são discutidos os assuntos presentes na academia. E, nesse momento, discutindo as narrativas do Covid-19, as vivências do período de pandemia.
Então vejo você no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, no episódio número 2. Um grande abraço e até lá!